A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre deste ano de 2026, trazendo uma série de lições nesse trimestre falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Esse foi o assunto geral que nós estudamos e esmiuçamos no decorrer desse trimestre que está chegando ao seu fim. Nós vamos estudar hoje a lição de número 13, encerrando aí essa série de lições que eu acredito foi de grande importância para a edificação das nossas vidas. Creio que os irmãos que participaram da escola dominical aí cresceram muito no conhecimento a respeito da Trindade, a respeito das três pessoas, as três pessoas divinas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Antes de nós começarmos aqui nesta aula conclusiva deste trimestre, eu quero deixar aqui o meu abraço a alguns irmãos que interagiram conosco participando com o seu comentário no vídeo passado. O nosso querido irmão Valdinei Dantas, o irmão Luiz Antônio, a irmã Mariana Leite, também a nossa irmã Ivone Bragança, o irmão Jorge Luiz, a irmã Thaís Souza, o irmão Fernando Rangel e o irmão Valci Guimarães, alguns aqui obreiros, presbíteros, né? Muito obrigado a vocês que participaram do nosso vídeo passado. Como vocês estão aí cientes, eu estou recomeçando, né? Começando um novo canal, recomeçando aqui o nosso projeto, porque eu perdi o acesso ao meu canal original. Não sei se eu vou conseguir recuperá-lo, mas enquanto a gente não resolve a questão, estamos lutando para isso, nós vamos utilizando esse canal aqui alternativo, e eu peço a vocês que, por favor, vocês compartilhem, nos ajude aí, convidando as pessoas a se inscreverem. Me parece que tem aí uns 20, agora uns 15 a 20 inscritos, né? Nós estávamos ali com uma quantidade muito boa de pessoas nos acompanhando nos nossos vídeos, e estamos começando tudo de novo, né? Então, os irmãos nos ajudem aí, convidando as pessoas para se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, para que as pessoas possam ter acesso, e vamos, né, fazer esse trabalho de formiguinha para recuperar aí o que nós perdemos até então. Estou fazendo isso porque eu acredito que esse projeto aqui é um projeto que vale a pena, para a edificação da igreja, para a edificação das nossas vidas. Eu recebo muitas mensagens das pessoas, às vezes não comenta aqui no canal do YouTube, mas faz o comentário no WhatsApp, falando da importância, falando de alguns pontos da lição que se tornaram importantes, o comentário para elucidar o assunto, e eu fico feliz com isso, de poder estar contribuindo de alguma forma para que os irmãos possam crescer no conhecimento, né? E é um prazer a gente poder fazer parte do crescimento espiritual e também bíblico dos irmãos. Portanto, vocês que têm aqui me acompanhado, por favor, nos ajude aí compartilhando e convidando também. Convide as pessoas para se inscrever no canal. Esse canal aqui é o @JesaiasAlves. Convide as pessoas para se inscrever, e assim nós vamos somando forças para que possamos levar a palavra de Deus às pessoas, tá bom? Aos nossos irmãos de um modo geral. Bom, lição 13, estamos encerrando mais um trimestre, o primeiro trimestre deste ano de 2026. Nós estudamos aí na primeira lição o mistério da Santíssima Trindade, foi uma aula introdutória. Na segunda lição, estudamos sobre o Deus Pai. Na terceira lição, estudamos sobre o Pai enviou o Filho. Na quarta lição, a paternidade divina. Na quinta lição, estudamos sobre o Deus Filho. Na sexta lição, o Filho como o Verbo de Deus.
Na 7ª lição, a obra do Filho. Na 8ª lição, estudamos sobre o Deus Espírito Santo. Na 9ª lição, estudamos sobre o Espírito Santo, o regenerador. Na lição 10, Espírito Santo, o capacitador. Na lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Na lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a lição de hoje, a lição conclusiva, vai falar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Claro que a lição de hoje, como eu já tenho falado aqui anteriormente, é uma lição conclusiva, assim como nós temos aquela lição introdutória. A lição de hoje é uma lição que vai destacar pontos que já foram destacados em outras lições passadas, e a gente vai ter aqui uma conclusão de todo o assunto que foi dissecado e esmiuçado no decorrer desse trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, ou seja, a relação que existe direta entre a Igreja e a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Todos nós sabemos que das 3 pessoas da Trindade, quem está hoje cuidando da Igreja de uma forma direta no dia a dia é o Espírito Santo. Mas e o Pai? E o Filho? Não estão juntos? Claro, sim, porque Deus é um, né? Deus é um ser só, é uma essência, uma natureza só, mas as 3 pessoas divinas, as 3 pessoas da Trindade, eles trabalham em harmonia, em comum acordo com o Espírito Santo, hoje fazendo aquele papel presencial e direto, cuidando da igreja no dia a dia. É o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que conforta, o Espírito Santo que guia, o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que adorna a igreja, que prepara a igreja para o dia do arrebatamento. Então, o Espírito Santo é aquele que hoje está cuidando da igreja, mas evidentemente que isso é feito em perfeita harmonia com o Pai e também com o Filho. Bom, então, nós vamos compreender na lição de hoje essa relação. Como é que funciona essa relação entre a igreja, que é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a igreja e a Trindade? Como funciona essa relação? Como é que a igreja se relaciona? E qual é o grau de conhecimento, de intimidade que há entre a igreja e o Pai, a igreja e o Filho, e a igreja e o Espírito Santo? Bom, o nosso textuário diz o seguinte: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19, você tem ali o quê? No capítulo 28, Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, orientando os discípulos de que ele estava sendo assunto aos céus, ele iria voltar para os céus, mas a igreja ela deveria continuar o seu ministério, a sua missão. E a ordem que Jesus deu à igreja era para que discipulasse, e de fazer discípulos, e de ensinar todas as nações. Então, Jesus fala aqui que o limite para o campo de ação da igreja é o mundo. A igreja deveria pregar para todas as nações, discipulando, ensinando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e batizando as pessoas. Porque o batismo, ele é um ato representativo, simbólico e que representa a entrada do crente no reino de Deus. A entrada do crente é o ato que representa o pertencimento do crente à igreja. Então, Jesus disse que
os discípulos, os crentes, a igreja deveria ir ensinar e batizar as pessoas. Agora, a questão que nos interessa aqui em relação ao assunto de hoje é que a ordem do Senhor Jesus foi que deveria batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não individualizou, não mandou que as pessoas batizassem somente no nome dele. Jesus disse que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que isso aqui é importante? Por que esse texto é importante dentro do contexto do assunto que estamos estudando? Porque nós observamos aqui o próprio Jesus falando sobre a existência da Trindade. E Jesus coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível, no mesmo patamar. Jesus manda que as pessoas sejam batizadas em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus destaca 3 pessoas distintas que são, na verdade, as pessoas que representa, que responde como Deus, 3 pessoas distintas. E Jesus coloca essas 3 pessoas no mesmo nível, no mesmo patamar, porque Jesus disse que todos que ingressam no reino de Deus, todos que se convertem devem ser batizados em nome dos 3, Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus não tomou para si a glória. Ele disse que a glória é do Pai, é do Filho e do Espírito Santo. As pessoas têm que ser batizadas em nome dos 3. As 3 pessoas citadas aqui dão a ideia que nós temos de Deus. O Pai não é Deus sem o Filho. O Filho não é Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus sem o Pai. Os 3 são um. Os 3 nos faz compreender Deus como um ser, com uma natureza única, que se manifestou a nós em 3 pessoas distintas. Ok? Então, Mateus capítulo 28, versículo 19, é uma declaração firme, direta e objetiva da Trindade. O próprio Jesus, ele dá testemunho da existência da Trindade, ok? Na verdade prática, nós temos o seguinte ensinamento. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. O que o comentarista coloca para nós aqui nessa verdade prática, que nós vamos compreender com base bíblica já na leitura bíblica em classe, é que as 3 pessoas da Trindade, eles trabalham em perfeita harmonia, num perfeito sincronismo, num perfeito entendimento, e eles têm, cada um deles, cada pessoa da Trindade tem uma ação, uma operação distinta. Tem uma operação distinta. Então você tem aqui o Pai como sendo a pessoa da Trindade que elegeu, que escolheu. Você tem o Filho como sendo a segunda pessoa da Trindade que redimiu, que executou o plano da salvação. E você tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, dentro dessa ordem teológica que foi formada, que tem o papel de santificar. Ou seja, é o Espírito Santo que aplica todos os aspectos da salvação na vida do crente, a justificação, a regeneração, a adoção, a santificação e a glorificação. Então, é o Espírito Santo que opera esses aspectos, que aplica na vida do indivíduo que se converteu, e
faz com que ele viva uma vida separada do mundo, do pecado, vive uma vida agora diferente, se torna sal da terra e luz do mundo. Ok? Então a verdade prática, essa verdade prática nos ajuda a compreender que as três pessoas da Trindade têm um trabalho distinto executado por cada um deles, que é o somatório do plano salvífico preparado por Deus para nós. O objetivo da nossa lição, o comentarista colocou aqui 3 objetivos, eu gosto sempre de citar eles. O primeiro objetivo é mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito no plano redentor. Esse é o primeiro objetivo da lição. Segundo objetivo, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. Ou seja, não dá para você escolher servir a Cristo e ignorar o Pai. Não dá para você escolher servir o Pai e ignorar o Filho. Aqui, no segundo objetivo da lição, nós vamos compreender que a comunhão da igreja, ela só é possível se ela crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A comunhão perfeita é isso. Ela só existe quando a igreja ela vive essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Portanto, a comunhão da igreja ela é trinitária ou trinitariana. Ok? Todos os 2 termos estão corretos. E o terceiro tópico o terceiro objetivo da lição fala sobre destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe são 2 textos bíblicos. O primeiro se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 12 e 13. E o segundo texto da leitura bíblica em classe se encontra em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos a 2 Coríntios. O que o texto nos diz? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Então aqui ele recomenda a igreja a se alegrar, a buscar a perfeição, nesse caso aqui a maturidade espiritual, a serem consolados, buscar o consolo, o conforto no Senhor, sede de um mesmo parecer, ou seja, busque estar em acordo, viver em acordo, agregar, somar forças, viver em paz. Ele recomenda a igreja para que viva em paz e não em dissensões, em conflitos. E aí ele diz que o Deus de amor e de paz será convosco. No versículo 12 ele fala, saudai uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Isso aqui tem a ver com uma questão cultural. Até hoje, no Oriente, é uma prática comum, o ósculo, o beijo no rosto, né? E a igreja de Corintos, ela também tinha essa prática, como também as outras igrejas no mundo oriental tinham essa prática do ósculo santo. Por que hoje a gente não usa a prática do ósculo santo? Porque é uma questão cultural. Aqui, Paulo não está estabelecendo uma doutrina para toda a igreja. Paulo está estabelecendo aqui um ensinamento, motivando os crentes a preservar um hábito bom, uma prática saudável, né? que expressa o amor, o sentimento, a relação afetiva entre os irmãos. Pastor, eu posso saudar com o ósculo santo? Pode, você só não pode interpretar isso como uma doutrina, que de alguma forma vai contribuir para a sua salvação. É um hábito, mas não é uma prática comum entre nós. Nós não temos essa prática de saudar as pessoas com o ósculo santo, porque isso não é uma doutrina
uma doutrina para a igreja. Isso é um costume, um bom hábito que existia na igreja de Coríntios, que existia em outras igrejas também, e Paulo motivava este gesto como uma demonstração de amor, de unidade, de carinho, de afetividade entre os irmãos, ok? No versículo 13, Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com vós todos. Amém. O que nós temos aqui no versículo 13? Paulo, concluindo a sua carta aos crentes da cidade de Corinto, ele faz uma saudação apostólica. Aqui nós temos a saudação apostólica do apóstolo Paulo para a igreja. É o que a gente chama de bênção apostólica, que nós usamos proferir no final de todo o culto. Quando nós estamos encerrando um culto, depois da última oração, nós fazemos impetramos, a bênção apostólica, que é exatamente isso que Paulo fez aqui nessa carta. Paulo, concluindo a sua carta aos Coríntios, ele impetra aqui uma bênção apostólica, ele traz uma bênção apostólica para os crentes. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. O que nós temos aqui de importante para esta lição nesse versículo? Veja que a pessoa do Pai e a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo são citados pelo apóstolo Paulo em pé de igualdade, da mesma forma que Jesus citou essas três pessoas também na ocasião do batismo. Então Jesus ensinou que quando os crentes fossem batizados, que deveriam ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo, quando quis trazer a bênção apostólica para os crentes, ele trouxe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto complementa o outro na consolidação desta doutrina que nós estamos vendo aqui, que é bíblica, a doutrina da Trindade. Embora você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, porque foi um termo definido lá no século IV, para melhor entendermos a doutrina sobre Deus. No entanto, você vê com muita nitidez, com muita clareza na Bíblia, textos que afirmam de uma forma muito objetiva a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas divinas. Como pessoas divinas. Então, o que nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 19, está confirmado em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A mesma coisa que você encontra em Mateus, dita pelo próprio Jesus, você vai encontrar em 2 Coríntios. Embora em Mateus o texto está se referindo ao batismo, em 2 Coríntios o texto está se referindo a uma saudação apostólica, mas o que esses dois textos têm em comum? Os dois textos apresentam a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em pé de igualdade, no mesmo nível. Portanto, esses dois textos nos ajudam a compreender Deus na sua natureza, Deus na sua essência e Deus na sua personalidade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que nós temos ali? O texto diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e 3, é mais um texto bíblico que nos ajuda a entender Deus. Nos ajuda a compreender Deus. Porque no versículo 1 aqui, que nós lemos,
no versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então ele está dizendo que dentro do plano da salvação, o papel do Pai foi nos eleger segundo a sua presciência. Ou seja, o Pai sabia de antemão que o homem iria pecar e iria precisar de salvação. Deus, na sua presciência, o que é presciência? Presciência é você conhecer de antemão. Deus sabe de tudo antes mesmo que esse tudo aconteça. Deus não está limitado ao conhecimento com os homens. Para Deus não há passado, futuro e nem presente, ou melhor, para Deus sempre tudo é presente. Para Deus não existe futuro ou passado. Então Deus sabe de tudo que vai acontecer daqui a 100 anos? Sim. Deus sabe quem vai aceitar Jesus daqui a 100 anos? Sim. Eu estou falando hipoteticamente, né? Porque a julgar pelos acontecimentos que estamos vendo aí, a sensação que a gente tem é que Jesus vai voltar a qualquer momento, né? Porque quando a gente vai para dentro das Escrituras, a sensação que a gente tem é que realmente está às portas a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Mas vamos trabalhar aqui dentro daquela linha de raciocínio nossa. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos? Sim. Deus sabe. Deus sabe quem vai ser salvo daqui a 100 anos? Sim. Deus sabe. Deus sabe por causa da sua presciência. O seu poder e capacidade de saber de tudo de antemão. E baseado nessa presciência, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu na sua presciência. Em outro momento, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que nós somos eleitos nele, em Jesus. Nós somos eleitos em Jesus. Então, peraí. A Bíblia não diz que nós somos eleitos segundo a predeterminação de Deus. Deus determinou, não, esse aqui eu quero que seja salvo. Não, esse aqui eu não quero que seja salvo. Não, esse aqui eu gostei dele, vai ser salvo. Não, esse aqui eu não gostei dele, não vai ser salvo. Deus não fez isso. A eleição divina não é baseada na predeterminação. Deus não determinou quem vai ser salvo e quem não vai. Não, não. A eleição divina está baseada na presciência. Deus, sabendo quem vai aceitar ou não, Ele salva, Ele salvou. Deus nos salva, o Pai nos salvou, enquanto nós estamos, porque nós estamos nele que é em Jesus. A nossa salvação não está baseada nas nossas obras, a nossa salvação não está baseada nos nossos méritos. Nós somos escolhidos de Deus enquanto estamos em Cristo. Eu gosto de comparar a eleição da igreja, do crente, como um avião que, saindo aqui do Rio de Janeiro, pega rumo a São Paulo. Imagine um avião com 100 pessoas indo diretamente para São Paulo. Subiu aqui no aeroporto Galeão e está indo para São Paulo. Mas se no meio da viagem, eu estou dentro do avião, junto com essas pessoas, 100 pessoas. Se no meio da viagem eu resolvo pular do avião, o avião vai chegar. O avião vai chegar ao seu destino, vai chegar em São Paulo. Mas se eu resolver pular do avião, as consequências são minhas. Ou seja, o avião aqui representa Cristo. Eu estou eleito, eu sou um selecionado à salvação enquanto eu estou no avião que é Cristo. Se eu resolver pular do avião, eu perco minha salvação. Então a salvação do crente está baseada em Cristo, por isso que lá em Efésios diz que nós somos eleitos nele, e está baseado na presciência de Deus. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, e não segundo uma predeterminação onde Deus escolhe quem quer salvar e quem ele não quer salvar. Deu para compreender? O texto é muito claro. O texto diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus.
Sendo eleitos segundo a presciência de Deus, experimentamos a santificação do Espírito. Então, o que nós aprendemos nesse versículo? O Pai opera a eleição, a escolha, que por sua vez é feita segundo a sua presciência. O Espírito Santo, ele opera a santificação. É ele que santifica, é ele que lhe regenera, é ele que transforma a vida do ser humano, é ele que muda a história do ser humano, é ele que muda o rumo da história do ser humano. O Espírito Santo opera isso. E o Senhor Jesus é aquele que faz a aspersão, aquele que expia os nossos pecados, ele tira os nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados, abrindo o caminho para que o Espírito venha nos santificar. E aí sim, nós vamos viver essa eleição gloriosa, segundo a presciência divina. Devo vocês compreenderem o que nós temos aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Temos aqui as três pessoas da Trindade com operações distintas dentro do plano da salvação. O Pai elegeu, o Espírito santificou e o Senhor Jesus é aquele que nos redimiu, que nos comprou com seu sangue, expiou os nossos pecados com seu sangue. Então, cada um tem uma operação específica dentro do plano da salvação. Ok? Vamos aí à nossa introdução da lição e a divisão dos tópicos. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos a Trindade e o plano redentor. No segundo tópico nós temos aqui a igreja e a comunhão com a Trindade. E no terceiro tópico, a igreja é enviada pela Trindade. Tá? Então, nós vamos entender aqui, estudando esses tópicos, que a experiência operada pela Trindade, nós vamos aprender aqui, é isso, a experiência operada, né, a ação, a operação do Espírito Santo no processo da salvação. Como se deu a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso processo de salvação? Os três trabalharam para que alcançássemos a salvação. E como se deu isso? Como foi? A lição de hoje nos ajuda a compreender isso de uma forma detalhada. Bom, vamos lá. A introdução da lição diz o seguinte: a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Ok? Primeiro tópico da lição, a Trindade e o plano redentor. Primeiro subtópico, número 1, eleitos segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4, que eu já citei aqui. Segundo o plano, esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, do grego prognosko, significa conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Ok? Então, é aquela questão que eu coloquei aqui. Deus sabe quem vai aceitar? Sim. Deus sabe quem vai se arrepender dos seus pecados? Sempre ele sabe. E ele faz um plano, ele estabelece um plano na vida de cada uma dessas pessoas que ele sabe que vai tomar a sua decisão. Porque Deus, ele é presciente, ele é onisciente, e ele é, nesse sentido, a onisciência tem como uma das vertentes a presciência, a capacidade de Deus saber de tudo
antecipadamente. Segundo subtópico, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime com seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Do mesmo modo, Cristo estabeleceu uma nova aliança com seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Nós chamamos o sacrifício de Jesus na cruz de sacrifício vicário. Por que vicário? Porque substitui. É um sacrifício onde Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou com preço de sangue o perdão dos nossos pecados. Mesmo se nós morrêssemos na cruz por nós, não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados, porque o nosso sangue é sujo, é imundo. Já nascemos com a natureza pecaminosa, portanto, não teríamos condições de pagar o preço. Mas Jesus, com seu sangue inocente, com seu sangue puro, ele morreu na cruz, derramou esse sangue, pagando o preço por nós, nos dando assim a bênção da salvação. Então, dentro desse contexto, Jesus é a pessoa da Trindade que se fez carne, é o Verbo que se fez carne e esvaziou-se da sua glória para viver aqui as limitações da natureza humana e morreu pelos nossos pecados, para nos trazer o perdão. O Pai, ele enviou o Filho. O Filho aceitou essa missão. E o Espírito Santo cooperou com o Filho na realização desse processo. E aplica em nós o poder transformador que só foi possível chegar a nós quando Cristo pagou o preço na cruz. Deu para compreender? No terceiro subtópico, nós temos santificados pelo Espírito Santo. Observe que nesse primeiro tópico aqui, nós temos o comentarista colocando de forma bem distinta. Eu já falei, mas estou repetindo. E essa repetição é de propósito, é necessária. Você vai encontrar no primeiro tópico a operação distinta de cada uma das pessoas da Trindade. O Pai elegeu, o Filho redimiu com seu próprio sangue e o Espírito Santo santificou e santifica as nossas vidas. Por isso que o comentarista colocou aqui, a obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime, o Espírito santifica. Ou seja, os três trabalham em harmonia. O Pai elegeu, o Filho morreu na cruz. Mas se o Espírito Santo não operasse essa mudança em nós, ficava faltando uma parte. Ficava faltando a terceira parte, que também é igualmente importante. Então, os três trabalham em perfeita harmonia, porque o trabalho do Espírito Santo só faz sentido por causa do trabalho do Filho e do Pai. O trabalho do Pai só dá resultados por causa do trabalho, da operação do Filho e do Espírito Santo. E vice-versa. Então, o que nós encontramos aqui são provas, fartura de provas bíblicas para que nós possamos crer de fato na triunidade, na Trindade. A Trindade é uma doutrina genuinamente bíblica e verdadeira, ok? Bom,
Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Fala sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. Vamos lá, qual é a relação da igreja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Primeiro subtópico, comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. Acerca disso, ensina a Escritura, conservai a vós mesmo no amor de Deus. O verbo conservar, do grego filaxate, ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na vontade e guardar os seus mandamentos. Então, viver a salvação é você viver o amor do Pai. É você entender o amor do Pai e vivenciar essa comunhão com o Pai. Essa comunhão que é revestida, né, com esse amor imensurável, o amor de Deus Pai. O amor de Deus. Segundo subtópico, melhor colocando, comunhão com o Filho. Como é que é a comunhão da igreja com o Filho? João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. O que nós aprendemos aqui? Não é possível alguém ter a vida eterna se não tiver comunhão com Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Para chegar ao Pai, o próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se alguém quer crer no Pai, mas não crê no Filho, está desperdiçando o seu tempo. Porque é impossível chegar ao Pai se não for pelo Filho. Chegar ao Pai ignorando o Filho não é possível. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único meio para chegarmos ao Pai. E aí temos o terceiro subtópico que fala sobre a comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte aos crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. O Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito, quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Nós já aprendemos em lições passadas aqui que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que Ele intercede por nós, Ele geme por nós. Ele não só opera a regeneração, a capacitação, como Ele faz esse papel de mediação com o Pai. Ou seja, quando um crente ora, o Espírito Santo está junto com ele. E quando falta palavras ao crente e ele só chora, o Espírito Santo intercede por ele. O Espírito Santo geme por ele com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo interpreta a dor. Ele traduz a dor e a aflição desse crente ao Pai Celestial. Portanto, não é possível ser salvo sem que essa pessoa seja impactada com a operação do Espírito Santo na sua vida, porque é o Espírito Santo que regenera, que transforma, que liberta, é o Espírito Santo que faz o crente se tornar filho de Deus,
que justifica o crente, que aplica a justiça na vida do crente. É o Espírito Santo que vai operar todo o processo de mudança no interior do crente, ok? Portanto, não dá para alguém pensar em salvação ignorando a pessoa do Espírito Santo. Isso significa que é um pecado muito grave alguém achar que o Espírito Santo é apenas uma energia, que o Espírito Santo apenas é uma força, o Espírito Santo é apenas um vento. Não. Embora a Bíblia até compara a operação do Espírito como vento, compara a operação do Espírito como fogo, compara a operação do Espírito como a água. Mas o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que opera de uma forma diversificada na vida de cada um de nós. Encerrando a nossa lição, nós temos então o terceiro tópico da lição, que fala sobre a igreja é enviada pela Trindade. Primeiro subtópico, a missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. No segundo subtópico, nós temos o Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamada e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a fórmula batismal é trinitária, ok? Aí nós temos o terceiro subtópico que fala sobre o Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Em Atos vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Ele não apenas acompanha, mas orienta, dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério, ok? E aí, a conclusão da nossa lição diz o seguinte: a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. A lição termina de forma conclusiva mostrando que crer na Trindade é crer na palavra de Deus. Crer na Trindade é crer em uma doutrina genuinamente bíblica que nos ajuda a compreender quem é Deus. Bom, Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham aí uma excelente aula nesse dia 29 de março de 2026, participando desta última lição desse trimestre, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Que vocês tenham uma excelente aula. Volto a pedir, a suplicar a vocês para que vocês convidem pessoas a se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso canal aí, né? Faça o compartilhamento do nosso link e também faça o comentário seu aqui. É muito importante o seu comentário na nossa lição, tá bom? Deus abençoe a todos e aguardo vocês aí nas próximas aulas, pré-aulas, que
que nós teremos já do segundo trimestre do ano de 2026. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.